Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monitoria de Algoritmos e Programação. Eu me chamo Luiz Fernando e no vídeo de hoje estarei dando início às aulas sobre grafos. Bem, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo o que é um grafo, quais são os principais tipos de grafos, a gente vai estar falando também sobre matriz de adjacência, lista de adjacência, as principais diferenças entre matriz e lista de adjacência. Beleza, o que é um grafo, né? Bom, como o próprio slide está dizendo, é uma representação abstrata de um conjunto de objetos e das relações existentes entre eles, né? Por exemplo, na imagenzinha que a gente tem aqui, que já é um exemplo de grafo, né? Imagina que cada letra dessa é um objeto. A letra A é um objeto, a letra B é um objeto, a C, a D e a E. E as relações são essas setinhas, esses traços que estão ligando eles. E cada um dessas partes que formam um grafo tem um nome, né? Como aqui está dizendo no próximo tópico. Ele é definido por um conjunto de nós ou vértices, que são, no caso, essas bolinhas aqui, onde está o A, o B, o C, o D e o E. E pelas ligações, ou arestas, que no caso são os tracinhos aqui, que ligam pares de nós. No caso, esse liga esse nó a esse nó, esse aqui liga esse nó a esse nó, sucessivamente. E uma das vantagens de se utilizar grafo é que várias coisas do mundo real pode ser representada. Por exemplo, a gente tem as ligações entre cidades por estradas, né? A gente tem várias cidades, as cidades são ligadas entre si por estradas, onde cada cidade é um nó desse e as estradas são as arestas. Tá. E a gente tem também diferentes tipos de grafos, né? A gente tem o grafo direcionado ou não direcionado. Um grafo, ele pode ter uma direção ou ele pode não ter nenhuma direção, mas como assim? Por exemplo, se vocês observarem aqui, esse é um grafo direcionado, porque as setinhas dele, vocês estão vendo que não só são simples traços, que nem esse primeiro aqui que a gente mostrou, eles têm uma setinha aqui indicando a direção que a aresta está apontando. No caso, a relação de A e C é só de A para C. Entendeu? Imagina que a gente vai caminhar pelo grafo. Se a setinha estiver apontando só para cá, então a gente pode ir de A para C, mas não pode ir de C para A. Então ele é um grafo direcionado. Aí aqui no caso de A e B, você pode transitar tanto entre A, de A para B, quanto de B para A. Aí a setinha tem aqui nas duas pontas da aresta, né? Quando ele não é direcionado, ele é que nem nesse exemplo aqui. Você sempre pode ir e voltar. Você pode ir de A para C, de C para D, de D para C, e você consegue andar livremente pelo grafo. E a gente tem também grafos com ou sem peso. Nesse exemplo aqui ele está um grafo com peso, ou seja, as arestas, no caso, têm valores. Então, tanto os vértices, né, os nós aqui, eles guardam valores, no caso que cada um está guardando uma letra, né, A, B e C. Aqui as arestas guardam valores também, 3, 6 e 8. Vocês lembram do exemplo que eu falei das estradas que ligam as cidades? Então, esse peso, no caso, seria a quilometragem da estrada. Por exemplo, de uma cidade A para uma cidade B, tem 3 km. Da cidade B para C, tem 6 km. E isso varia de acordo com o cenário que você está trabalhando. Então, se tratando de grafos, o que é uma matriz de adjacência, né? Basicamente, é uma das formas de se representar um grafo na programação. E, então, basicamente, é uma matriz, né, de V por V células, ou seja, aqui vai ser a quantidade de vértices, né, que eu tenho na minha matriz de nós, onde a célula na linha I, no caso, essa daqui, e coluna J, essa daqui, as colunas, nos dá informação sobre a ligação entre os nós I e J. Ou seja, basicamente, ele pega o nó que está desse lado, o nó que está aqui, faz a intercepção entre os dois aqui, e no caso, ele vai nos indicar se tem ou não ligação, né? No caso aqui, esse grafo que a gente está trabalhando aqui no exemplo, ele não tem peso. Então, basicamente, ele só vai dizer se tem ou não tem ligação. No caso, a matriz de adjacência só vai dizer isso, né? Por exemplo, eu vou aqui
no nó A, vou ver a ligação do nó A para o nó C. Aí aqui tem o 1. Então quer dizer que o nó A é ligado ao nó C. E se a gente for conferir aqui, ok, tem ligação mesmo. Agora se a gente for ver aqui, ó, o nó A com o nó B, não tem ligação, né? Bora conferir aqui, ó. A gente vai aqui no nó A, aqui no nó A e no nó B. E aqui dá 0. Então, não tem ligação. Quando tem 1, tem. Quando tem 0, não tem. Né? E, basicamente, assim que se representa um grafo utilizando matriz de adjacência. Né? No caso, se esse grafo fosse um grafo com pesos, no caso onde as arestas tinham pesos, então, em vez de ser 0 ou 1, nessa interseção aqui entre linhas e colunas, ia ser o peso da aresta. Então, no caso desse grafo aqui, ó, que ele tem peso, se a gente fosse representar a interseção de A com B, não ia estar 1, ia estar 3, porque 3 é o peso da aresta. Entendeu? Só o fato de ter peso também já sinaliza que existe uma conexão entre eles. E aqui no caso, é isso. Bom, vou estar mostrando aqui para vocês agora um exemplo de código em C++ que representa um grafo. Né? Eu estou utilizando o código de terceiros, o link vai estar aqui na descrição, juntamente com o autor, né? Se você quiser dar uma conferida diretamente. Então vamos lá. Bom, então basicamente o que é que consiste o código de um grafo representado através de uma matriz de adjacência, né? Bom, aqui a gente tem a declaração, né, de uma matriz, né? No caso aqui a gente chama ela de grafo e falou que as proporções dela é 5 por 5, né? Então, isso aqui a gente já sabe que o nosso grafo ele tem 5 vértices. Logo após aqui, a gente foi e instanciou essa matriz, né? No caso aqui a gente tem a primeira lista, né? E a gente colocou nela 0, 0, 1 e 0, 0 para indicar as conexões que tem naquela linha. E aqui a gente fez a mesma coisa para as outras listas, né? Que recapitulando, né, uma matriz é uma lista de listas. Ou seja, cada lista dentro da matriz representa as linhas, né? E cada elemento dentro de cada lista representa as colunas. Lembra no slide que eu falei do I e do J? Então, as listas aqui representam o I e as colunas o J. E acessando esses valores, a gente consegue saber se, por exemplo, tem ligação entre um vértice e outro, né? Por exemplo, nessa matriz aqui, se a gente acessa grafo 0 e 0, né? O que a gente vai acessar? Isso mesmo aqui. Essa posição aqui, ó. Essa primeirinha. E aí, a gente vai saber que não tem ligação. E no caso, quem seria o meu 0 aqui e o meu 0 aqui? Seria o nó A e o nó A. Então, ele ia ver se o nó A tem ligação com ele mesmo. Se a gente fizer essa mesma coisa, só que com o 0 acessando o grafo 0 e 2, né? Aí a gente ia aí na primeira lista acessar o terceiro elemento, que é o índice 2, né? Então, 0, 1, 2. Acessar isso aqui. Minutinho, pronto. Acessar isso aqui. Aí a gente já tem a seguinte informação. Tem 1 aqui, então o grafo A, o vértice A tem ligação com o, aqui é A, B, C, com o C. Então, a gente tem essa informação. Que é justamente o que essa função aqui faz, né? Aqui a gente define uma função, tem ligação, a gente passa como parâmetro para ela o vértice 1 e o vértice 2, né? Que no caso são inteiros. Observe que aqui são inteiros porque é o valor que a gente vai acessar o índice. Então aqui a gente não vai trabalhar com tipo A, B, C, a gente vai trabalhar com os índices, né? 0, 1, 2, 3 e assim vai. E a gente retorna um booleano, né? Que é se tem ou não tem ligação. Aí aqui ele faz uma verificaçãozinha, ele acessa, que nem eu estava dando exemplo até então, né? Ele acessa grafo vértice 1 e vértice 2. E aí, se isso aqui for igual a 0,
ele não entra aqui, né? Porque 0, traduzindo para a linguagem booleana, é falso. Aí ele não entra aqui no if e ele vai retornar falso, que não tem ligação. Já se isso aqui retornar 1, quer dizer que tem ligação, e aqui ele vai retornar o true, né? Aqui na main a gente tem só chamando a funçãozinha mesmo, passando 2 índices aqui e verificando se tem, né? Vamos só dar uma verificada antes aqui diretamente no gráfico para ver se vai estar certo. Ó, tem ligação, vértice 0 e vértice 2, né? Então o 0 no caso é esse aqui, a primeira linha, a primeira lista. E o 2 a gente até já verificou esse já, né? 0, 1, 2, esse aqui. Então ele tem ligação, vai retornar true. Bora executar aqui. E ele deu 1, que significa verdadeiro. Então tem ligação, né? Se a gente for verificar aqui, ó, o 0, 0. Passar aqui o 0, ele vai dar 0, que não tem ligação. Então é isso, né? A partir desse formato aqui, você consegue criar várias outras funções. Por exemplo, adicionar uma ligação, né? Aí você passa 2 vértices e você cria uma ligação entre eles. Ou seja, você vai trocar, naquele momento, você vai trocar de 0 e vai colocar 1. Remover, você troca de 1 para colocar 0. E aí tem diversas formas de aplicação, diversas formas de você estar remodelando isso. Por exemplo, esse grafo aqui mesmo, ele é não direcionado. Você pode fazer ele direcionado e tal. Aí tudo vai alterando o formato do código. Bom, mas o que é uma lista de adjacências? Bom, assim como a matriz de adjacência, a lista de adjacência também é um vetor de vetores, né? Só que o que é que muda? Enquanto na matriz de adjacência a gente tinha listas onde guardava se tinha ou não tinha conexão com daquele determinado nó com outros nós, aqui a gente vai guardar só os outros nós que têm conexão. Por exemplo, na nossa lista, né, a gente tem os is, que são as listas. Na nossa matriz a gente tem os is, que são as listas. Cada lista dessa vai ser um nó. Beleza? Então aqui eu tenho a primeira lista, que representa o nó A, o segundo o nó B, terceiro o nó C, quarto o nó D e quinto o nó E, né? E dentro dessas listas eu vou guardar os meus J's, que são quem? Os nós cujo o meu I, né, tem ligação. Ou seja, aqui em A tem ligação com quem? Com C apenas. Então eu só guardo aqui o nó C. B tem ligação quem? Com C também apenas. Eu guardo só o nó C. Já aqui agora C tem ligação com A, com B, com D e com E. Então vou guardar todos esses nessa, né? Mesma coisa pro D, mesma coisa pro E. Entendeu? Por isso que é diferente da matriz de adjacência. Porque ó, se a gente voltar aqui, a matriz de adjacência, a gente guarda sempre se tem ou não tem ligação. Entendeu? Então, as listas vão ter sempre a mesma quantidade de elementos de nós e indicando se tem ou não tem ligação. Apenas isso, né? Já que eles vão guardar os nós que têm ligação. Bom, então aqui a gente tem um exemplo prático da implementação de um grafo através de lista de adjacência, utilizando a linguagem C++ também. E esse código também é de terceiros, então o link dele junto com o autor vai estar na descrição, para você estar dando uma conferida. E o que é que a gente tem aqui? Primeiro a gente tem que importar essas duas bibliotecas aqui, né, que a gente vai estar utilizando ela durante o código, que é a list e a algoritmo, né? E de resto essas duas aqui são um padrão que tem que ter, né? E beleza, o que é que a gente tem aqui? Primeiro a gente tem a definição da classe grafo, né? A gente cria aqui essa classe e a gente cria dois atributos para ela, que é o v, que é um inteiro, e esse list int adj, que é a nossa lista de adjacência, né? A lista na qual a gente guarda todos os vértices que a gente tem conexão,
Aí o que é que a gente faz aqui? Aqui a gente tem esses métodos públicos, que é o construtor, que eu já vou estar falando mais pra frente também. Eu vou estar falando de todos esses, na verdade, né? Tem o adicionar aresta, que no caso ele adiciona uma aresta ao nosso grafo, né? No caso, como é uma aresta, é uma conexão entre dois nós, que é o V1 e o V2. Tem o obter grau de saída, né? Esse grau de saída é tipo a quantidade de conexões que um determinado nó tem e se existe um vizinho, né? No caso aqui tá grau de saída porque esse grafo ele é direcionado. Então as conexões vão ser sempre, no caso, as conexões que ele tem saindo dele para outro nó. E se existe um vizinho é se tem conexão entre um vértice e outro. Bem, aqui a gente tem a definição, né, desses métodos que a gente criou aqui em cima, né? Primeiro aqui a gente tem a do construtor, que eu vou passar o V, que vai ser a quantidade total de vértices do meu grafo, né? E eu vou estar alterando esse V aqui, que representa essa quantidade total, para a que eu passei aqui, no construtor. E eu também vou estar criando uma lista de inteiros de tamanho V, né? Que é o tamanho, que dá, no caso da quantidade de nós que eu vou ter no meu grafo. No caso, se eu for ter um grafo com 5 nós, ele vai criar uma lista de tamanho 5, ou seja, vai ter 5 listas dentro dela. Aí aqui a gente tem o seguinte, a gente tem o método adicionar arestas, a gente passa para ele um primeiro vértice e um segundo vértice, e ele vai dar um pushback, ou seja, ele vai entrar aqui na minha lista do meu grafo, no vértice 1, que é no caso aquele nó que eu estou querendo conectar ao vértice 2. Então ele vai acessar a lista dele, onde tem todas as conexões do vértice 1 com outros vértices, e ele vai adicionar no final dessa lista o vértice 2. Então, se no caso eu quiser adicionar que o nó 0 tem conexão com o nó 2, aí eu vou passar o 0 aqui e aqui eu vou passar o 2, né? Aí é que ele vai acessar a lista de adjacência do grafo, essa daqui de cima, ó. Ele vai acessar ela, ele vai ver que é uma lista, né? E aí vai adicionar no final dessa lista o nó 2, né? Aqui a gente tem também o método obter grau de saída. Eu já falei um pouquinho mais cedo. Que basicamente a gente passa o vértice que a gente quer ver o grau de saída e ele vai retornar o tamanho da lista dele, né? No caso, por que retornar o tamanho serve para saber o grau? Porque se dentro de cada lista da minha matriz, né, eu tenho só os vértices que ela tem conexão, então eu tenho todos as conexões que ela tem. Então, se eu pegar o tamanho dela, eu tenho o grau de saída. E aqui a gente tem essa que verifica se existe um vizinho, né? E a gente passa também para ela 2 vértices. E aqui ele faz o seguinte. Ele pega o intervalo. Ele utiliza essa função fling para isso. Ele pega o intervalo entre o primeiro elemento de V1, que no caso é o nosso vértice aqui, né? Até o final de V1. Ou seja, pega basicamente a lista de V1 toda, né? E ele vai procurar nesse intervalo o V2. Se ele encontrar, é sinal que existe uma aresta ligando V1 a V2. Se ele não encontrar, é sinal que não existe. E aqui a gente tem diferente de ADJ.int justamente para saber, né? Quando ele chega no final é porque não encontrou. Aí se ele encontrar o V2 antes de chegar no final, aí ele retorna true. Se não, falso. Bom, aqui a gente tem a main, né? Que é onde a gente vai fazer o teste. A gente criou aqui um grafo com 8 nós, né? A gente aqui instanciou ele. Chamou aqui o método construtor, né? Passou aqui a quantidade de vértices.
E aqui a gente adicionou as seguintes arestas nele, né? Eu não vou dar um run aqui agora, porque isso aqui não printa nada, mas eu vou chamar essas funções aqui. Por exemplo, eu vou obter o grau de saída e aqui agora eu vou ver do 0, não, aqui do 6. O 6 ele só tem uma conexão só. Também deu 1. Aí vocês percebem que, por exemplo, o 2, o 0 tem conexão com o 2. Só que como é um grafo direcionado, não conta como grau de saída. Essa conexão aqui, no caso para o 2, ela conta só para o 0. Tá, bora ver aqui agora se existe vizinho, né? Deixa eu chamar essa função aqui. Tá, vou botar ela aqui. E aqui eu vou ver se existe vizinho entre 1 e 0. Bora ver? Retornou 0, é sinal que não existe vizinho. Por quê? Lembra que eu falei o grafo é direcionado? Então, existe conexão entre 0 e 1. Mas é do 0 para o 1. Do 1 para o 0 não tem conexão. Então, aqui retornou certo. Se aqui a gente colocar 0 e 1, ele vai retornar verdadeiro. Tá, mas eu tenho essas duas formas de representar o grafo. Mas qual das duas eu escolho? Bom, cada forma, né, ela tem um propósito, né? No caso, a matriz, a gente consegue acessar se tem ou não tem conexão direto. A gente não precisa procurar pelas listas nem nada. A gente acessa aquele I, aquele J, né? Aquela posição na matriz e a gente já sabe direto se tem ou não tem conexão, né? Porém, isso ocupa muito espaço na memória, porque a gente tem sempre que ter instanciado todas as conexões, se tem ou não tem, mas tem que ter todas. Por exemplo, se eu for representar um grafo com 1000 vértices, no caso ali eu vou ter que ter uma matriz com 1 milhão de combinações na memória. Então acaba ocupando muito espaço. Porque mesmo não tendo ligação entre um determinado vértice e outro, eu vou ter que ter um 0 ali para indicar que não tem. Então, resumindo, é mais rápido para saber se tem ou não tem ligação, mas ocupa muito espaço na memória. No caso, a lista, em contraparte, a matriz, ela é mais eficiente porque ela não armazena a ausência de conexão entre um vértice e outro, né? Já que cada lista ela armazena só os outros vértices que tem conexão, os que não tem ela não armazena. Então esse número diminui muito. E você também consegue saber, né, todos os nós que um determinado vértice tem conexão apenas acessando a lista dele. Você não tem que sair procurando também. E é isso, pessoal. O vídeo chegou ao fim. Espero que tenham gostado, que possam ter lhe ajudado em algo, né, relacionado a grafos. E se você gostou, deixe um curtir aí, né, para estar ajudando. Se ficou com alguma dúvida, comente a dúvida que for ou entre em contato com a gente na monitoria. E até a próxima.